Olá, meu nome é Igor. Hoje vocês vão estar tendo a capacitação de Lego EV3. E para começar, o que seria o Lego EV3? O Lego EV3 é uma ferramenta, um conjunto de blocos disponibilizados pela Lego, em que trabalha com sensores, motores e um mini computador portátil que conseguem integrar junto com as pecinhas do Lego. No caso nosso, o primeiro componente é o Brick. Ele é como se fosse o nosso computador. Ele aqui dentro, a gente vai enviar um programa para ele que vai fazer tudo que a gente mandar mais para frente. Ele é dividido em portas, como vocês podem ver, que são entradas e saídas de informação. Nelas, elas vão servir como se fossem os olhos e as mãos do nosso robozinho. Elas vão sentir o ambiente e vão atuar sobre ele. E como funciona o bloco em si? Como vocês podem ver, aqui ele tem alguns botões no meio. O primeiro deles é o botão de ligar. Quando eu aperto, ele começa iniciando. Enquanto ele vai iniciando, eu vou explicar as outras funcionalidades. Aqui na parte de cima, a gente tem algumas portas com letras A, B, C e D. Elas são as portas onde a gente vai colocar os nossos motores, onde vai girar um braço de um robô, onde o pescoço de uma cobra vai avançar ou recuar. E também a gente tem o nosso entradinha para passar o nosso código. A gente tem um cabo em que a gente conecta ele no bloco e depois a gente pega ele e conecta no nosso computador. É assim que a gente envia o nosso código para ele. Aqui embaixo também a gente tem outras portas que são com números. Ao contrário das portas aqui de cima, que são representadas por letras A, B, C e D, as de baixo são representadas por 1, 2, 3 e 4. Elas são os sensores do nosso sistema. Elas que vão sentir tudo. Então a gente vai ter um sensor de distância para medir a distância, um sensor de toque para medir o toque, um sensor de movimento para identificar o quanto que você está se movendo, dentre vários outros que eu vou explicar mais para frente. Aqui na telinha dele, como que vai funcionar? Primeiramente a gente tem os nossos botões. A gente tem um botão para ir para cima, para baixo, para o lado e para o outro, dentro da nossa telinha, que está aqui no Lego EV3. A gente também tem um botão aqui em cima, que ele serve para retornar, para voltar para a página anterior. Por exemplo, se eu clicar numa aba que eu não quero, eu clico no botão de cima e ela retorna para a aba anterior. O botão do meio, ele serve para ligar e desligar. Eu clico para ligar, eu clico e seguro para desligar ele. Agora falando das coisas aqui dentro. Olhando aqui para a nossa tela, a gente vê que primeiro lá na parte superior direita, a gente tem a bateria do Lego EV3. Lá que a gente vai ver o quanto de bateria que ele está, se está acabando, se está cheia, para você ter um controle mais ou menos quando você for trabalhar no seu dia a dia com essa peça. No canto superior central, você tem o nome do bloco, no caso aqui ele está por padrão Lego EV3. E agora, um pouquinho mais para baixo, mas ainda na parte superior, a gente tem 4 ícones. Um botão de play, 2 papéis, 6 quadradinhos e uma chave de boca. O que são eles? O primeiro deles, que é o play, é o nosso histórico de arquivos. É onde ficam todos os programas que a gente enviou para o Lego EV3. Ele começa do mais novo e vai até o mais antigo. Então aqui ficam salvos todos os programas que você enviou para ele. Se você clicar no botãozinho direito do nosso Lego EV3, do nosso Brick, você vai ir agora para o gerenciador de arquivos. Aqui você vai ter algumas pastas, onde você vai ter alguns códigos em específico que você queira usar no dia a dia. Porque enquanto no primeiro tem o histórico de todos os programas, no segundo vai ter alguns programas que você quer que ele realmente seja aplicado com frequência. No terceiro eu não vou detalhar tanto, mas é alguma parte referente ao Lego EV3, ao motor, à visualização de portas, ao controle dele e também a sua programação. O que você pode vir a usar mais é o segundo dessa lista, que é o Motor Control, que seria o controle de motor. Se você clicar nele, você vai poder fazer com que os motores que vão estar conectados aqui nas portas A, B, C e D possam girar somente para você testar se alguma coisa está funcionando ou não. Aqui no caso nós temos um motor, que eu vou conectar ele a uma das portas. Mais pra frente eu vou estar explicando como que funciona cada um deles. Se vocês verem aqui, eu vou conectar uma coisa aqui na frente para vocês verem. Se eu clico no botão de cima, ele gira para um lado. Se eu clico para o botão de baixo, ele gira para o outro lado. Isso daqui serve para vocês saberem se algo está funcionando ou não como vocês querem. Para vocês não terem que jogar, pegar o código seu do programa, jogar no Brick, no nosso Lego EV3 e depois descobrir que não está funcionando. Então essa funcionalidade é bem útil para esses casos. E a nossa última aba ali de cima, a chave de boca, serve para algumas configurações do nosso bloco, como volume, quanto tempo que ele vai ficar ativo antes de desligar sozinho,
se ele vai estar com Bluetooth e Wi-Fi ativado e qual que é o nome do bloco. Essas são algumas coisas que você pode alterar, principalmente quando você tem mais de um bloco que você está trabalhando. Por exemplo, você chamar um bloco de, por exemplo, cobra, um outro bloco de gorila, para você ter uma maior facilidade de identificação. Agora indo para os motores. Vocês já viram funcionando agora há pouco o motor, mas eu vou mostrar os motores que a LEGO oferece para a gente no kit do LEGO EV3. No caso nós temos dois motores, um motor grande e um motor médio. Eles podem funcionar de diversas maneiras. Uma delas é, eu posso falar para ela ficar girando enquanto eu quiser ou por uma quantidade de movimento. Por exemplo, eu venho querer falar que ele gire 90 graus. Então a gente tem essa pazinha, ele vai girar somente 90 graus. São as duas formas que a gente pode controlar o nosso motor, tanto por tempo quanto por ângulo. Quais são as diferenças desses dois motores? O motor médio, ele geralmente é mais preciso, mas ele é mais fraco. Enquanto o nosso motor grande, ele é mais forte, mas menos preciso. Então, dependendo do que você quiser utilizar, você vai ver se você vai utilizar um motor médio ou um motor grande. Além disso, há que se ressaltar que o seu formato são diferentes. Então, dependendo para que você queira usar, o motor médio pode cair melhor do que o motor grande, ou vice-versa. Agora vamos para a parte dos sensores. Sem sombra de dúvida, essa é a parte mais importante do LEGO EV3, que é a parte que faz com que ele sinta o ambiente, que ele observe o ambiente. A LEGO oferece uma vasta gama de sensores e a gente vai estar apresentando alguns deles para vocês, os principais, os que geralmente a gente mais usa em projetos no dia a dia. O primeiro deles é o nosso sensor de cor ou luminosidade. Vale ressaltar que esse sensor da LEGO ou funciona como sensor de cor ou como luminosidade. Ele não consegue funcionar os dois ao mesmo tempo no seu código. Como ele funciona? Aqui ele tem um detector que ele vai ver com base no que tiver na frente dele qual cor que é. Então dentro do seu código você pode falar, quando detectar uma cor verde, faça uma coisa. Quando detectar a cor amarela, faça outra coisa. E da mesma forma você pode fazer para luminosidade. Se estiver claro, faça uma coisa, se estiver escuro, faça outra coisa. Aqui na frente é a parte que ele sente o ambiente, e aqui atrás é onde a gente vai conectar nosso cabinho para conectar ele no nosso brick. O nosso próximo sensor é o sensor de toque. Como ele funciona? Na parte de trás a gente tem um cabo que vai se conectar ao nosso brick, e na parte da frente aqui a gente tem o nosso botão que vai enviar para o brick se ele está pressionado, se ele está solto, para você fazer com o que você quiser no seu código. Esse é o sensor ultrassônico. Como que ele funciona? Ele serve para medir distâncias. Aqui atrás a gente tem a entrada no nosso cabo e aqui na frente a gente tem o nosso sensor em si. Ele simplesmente vê com que distância que está alguma coisa na frente dele e envia para o nosso brick essa informação. Então, por exemplo, eu posso falar, se algo estiver a uma distância de 5 centímetros do meu sensor, faça uma coisa. Ou, por um exemplo, se estiver muito longe, faça outra coisa. O nosso próximo sensor é o sensor giroscópico. Ele geralmente não é muito utilizado, mas ele serve para medir a angulação do nosso robô. Você vai falar para ele, por exemplo, que essa é a posição 0 graus, e ele vai ficar medindo o quanto que ele vai mudar e vai enviar essa informação pro brick. Então, por exemplo, você tem alguns motores e você quer fazer uma curva perfeita de 90 graus. Você vai colocar ele ali reto, com o nosso bloquinho, e ele vai vendo. Na hora que você chegar no momento que você vai querer virar, ele vai começar a virar, e quando der 90 graus, esse nosso sensor vai avisar para o brick que deu 90 graus e vai mandar parar os motores. Então ele serve para medir a angulação do nosso ambiente. Então você vai definir um ponto como 0, e conforme você vai virando, ele vai mudando o ângulo. O nosso próximo sensor é o sensor infravermelho. Ele é controlado por esse controlinho aqui e funciona como se fosse a televisão da sua casa. Você vai ver essa parte preta, você vai mirar no nosso sensor infravermelho e vai enviar os comandos desse controlinho, nos botõezinhos, para o nosso brick. Então, se eu apertar o botão da frente, ele vai entender que você apertou o botão da frente e vai ter que fazer alguma coisa. Se eu apertar o botão do lado azulzinho, ele vai ter que fazer alguma coisa que você comandou para o botãozinho azul fazer. Então isso aqui funcionaria como controle remoto da sua casa, em que você manda uma informação no controle e ele recebe por uma onda infravermelho, por isso de sensor infravermelho, e vai responder pelo brick. Além disso também, esse sensor infravermelho também serve como um sensor ultrassônico.
Então ele também consegue medir as distâncias. Então ele consegue ver que aqui, por exemplo, está perto ou longe do nosso sensorzinho. Agora a gente vai falar um pouquinho dos cabos que servem para interligar o nosso sistema. Vou começar aqui pelos cabos que servem para interligar os nossos sensores e motores ao brick. Aqui primeiramente você vai ver se você vai querer conectar ele na área de sensores ou na área de motores. Vale ressaltar que cada cabo tem um tamanho diferente que vai estar escrito no manual com uma unidade em centímetros. Por exemplo, eu vou querer conectar um motor, então eu vou vir na área de motores, escolhi a porta B por um exemplo e vou pegar um motorzinho aqui. Agora ele está conectado à porta B do meu brick. Então na hora que eu for comandar, fazer o programinha dele, eu vou saber que a porta B está controlando esse motorzinho. O nosso outro cabo serve para enviar o nosso programa do notebook, do seu computador, para o brick. De um lado você vai ter a ponta USB normal e do outro lado você vai ter a ponta USB-B. A ponta USB-B você vai conectar no seu brick e a outra você vai conectar no seu notebook ou no seu computador. Agora os dois já vão estar comunicando entre eles. Vai aparecer como se fosse uma pasta no seu notebook, no seu computador, que é como se fosse um pendrive, que você vai poder simplesmente arrastar seu programinha e enviar para o seu Lego V3. Agora a gente vai para o site do Lego V3, que é tanto parecido com o aplicativo antigo quanto o aplicativo novo para a programação. Aqui a gente pode ver, essa é a aba inicial dele. Se você desce um pouco, você pode ver que eles têm vários tutoriais para várias coisas, do brick, do motor, dos botões e sensores. Então se você quiser aprofundar mais, é só clicar em um deles que ele vai te ensinar como fazer. Mas o que nos interessa é esse primeiro aqui, o botãozinho de mais para criar um novo projeto. Aqui na nossa tela, a primeira coisa que vocês veem aqui na parte esquerda é o nosso simulador. Então tudo que vocês colocarem aqui na tela, no nosso programa, vai aparecer aqui acontecendo. A segunda aqui é a lista com todos os blocos de funções que a gente tem no Lego V3. O primeiro deles é o brick, onde vai se tratar de todas as coisas que acontecem dentro do nosso bloquinho. Os sensores, que é para cada sensor que a gente vai usar, tem os bloquinhos deles. A mesma coisa para os motores. Aqui uma aba de músicas, caso você queira que o seu bloco faça alguma música. Alguma coisa de repetição, né, de loops. Há uma parte voltada para a lógica, né, para você comparar, para você querer saber se uma coisa é verdade ou não. Uma parte de variáveis e a outra de matemática. Eu vou explicar tudo mais a fundo daqui para frente. Aqui, do outro lado, a gente tem a área de trabalho nosso, onde a gente vai pegar esses bloquinhos e arrastar e ver funcionando no nosso Lego V3. Vale ressaltar também que aqui em cima a gente tem uma área de JavaScript, caso você queira programar em códigos, em vez de programar em blocos. Então, fica a seu critério. No caso meu, eu vou ensinar vocês a programar em blocos. Aqui a gente tem nossas configurações, onde você pode mudar a língua, ver o contraste, salvar o projeto, deletar o projeto, dentre outras coisas. Adicionar extensões para trabalhar com mais coisas. E aqui embaixo tem o nome do seu projeto, que vai aparecer depois aqui no seu brick. Então, aqui eu vou chamar de capacitação, por um exemplo. Que vai ser, quando eu jogar para o bloco, vai chamar um aplicativo capacitação, um programinha chamado capacitação. Vamos criar um projetinho simples. Primeiro, para facilitar para vocês, eu vou tirar o som do nosso bloco para não ter nenhuma interrupção. Aqui, ao clicar em Bricks, na tela, a gente tem a área aqui de mostrar um temperamento, mostrar uma imagem. Eu vou falar que ele quer que mostre os olhos fechados no começo. Então vocês vão ver que aqui agora, ele vai mostrar os olhos fechados no começo. Mas por que ele continua com os olhos fechados, se o On Start ele só é para acontecer uma vez, no começo? É porque eu não mandei ele fazer nada depois. Aí que entra o nosso próximo bloco, que é o Forever. Esse bloco aqui que aparece quando a gente cria o projeto também, ele serve para ficar repetindo para sempre. Então aqui ele vai fazer tudo que estiver dentro dele e depois vai começar de novo, para sempre, que é o nome do bloco. Enquanto o On Start é somente quando ele inicia. Vamos imaginar que eu queira que ele fique mudando entre duas caras para sempre. Eu vou clicar duas imagens,
escolher duas aqui, e agora vocês vão ver que ele vai mostrar o olho fechado, e agora ele vai ficar alternando entre a boca fechada e a boca aberta para sempre. No caso aqui, eu vou pausar o nosso código. Aqui o botãozinho de pausar. Vamos agora para aprofundar um pouquinho mais no Brick. Aqui nessa primeira parte, é a parte de botões. Vocês podem ver que cada negocinho, cada bloquinho aqui, tem um formato diferente. Ali você pode ver que cada coisa encaixa numa outra respectiva. Então, por exemplo, nesse aqui. On button enter pressed é o que? Quando o botão enter estiver pressionado. Eu vou colocar ele aqui. Se eu tentar jogar ele aqui para dentro, ele não vai. Por quê? Porque ele não tem um formato que encaixa. Ele funciona por conta própria. Então todos esses que têm as bordinhas normais, eles vão funcionar um do lado do outro. Então eles vão ficar sempre vendo. Por exemplo, quando eu pressionar o botão Enter, eu vou querer que ele mostre os olhinhos abertos. Agora o que acontece se eu apertar o botão Enter? Ao apertar o botão Enter, ó, ele mostra o olhinho. Por que que isso acontece? Isso acontece porque todos esses blocos quadrados, eles ficam funcionando a qualquer momento. No caso do Forever, ele fica repetindo para sempre. E os outros blocos são como se fossem eventos. No momento que eles acontecem, eles param o bloco Forever e fazem sua ação. No caso, qual seria essa ação? Quando eu aperto o botão Enter no meu bloco, ele mostra o olhinho. Então ele para o bloco Forever e vai para o outro bloquinho quadrado que a gente tem. Falando aqui algumas outras coisas. Aqui é Set Status Light to Orange. Ele vai aparecer quando eu apertar o botão Enter, por exemplo, que eu coloquei aqui. O meiozinho vai ficar laranja. Aqui, ó, ele ficou laranjinho. Isso aqui serve somente para identificação. Às vezes você quer saber qual estado que está ou não. Aqui, por exemplo, se eu clicar nessas setinhas para baixo, eu posso mudar a especificação. Por exemplo, aqui nesse bloco quadradinho, tem um botão Enter pressionado. Mas você viu que ele tem uma setinha para baixo? Se eu clicar nessa setinha, eu posso escolher qual botão que eu vou pressionar. Então não precisa ser sempre o Enter. E a mesma coisa aqui do lado. Eu posso escolher se ele vai estar pressionado, se ele vai ter sido tocado, ou quando ele estiver solto. A mesma coisa aqui de qualquer setinha. Todas as setinhas elas têm outras opções. Então sempre quando você vê isso, você saiba que há como você configurar essas opções. Voltando para o Brick aqui, ele pausa o programa quando aperta o botão, ele sai do programa, ele mostra as coisas na tela, mostra números, palavras, limpa a tela, mostra a porcentagem de bateria e etc. Sobre os sensores. Cada sensor tem uma abinha específica dentro da categoria sensores. Sensor de toque, sensor de cor, calibração, sensor infravermelho, o giroscópio, o ultrassônico. Aqui no caso, como funciona? A gente tem os bloquinhos quadrados, que são os de eventos, né, que quando isso acontece ele para o bloco Forever e executa. E esses daqui que você vai colocando dentro dos bloquinhos de eventos que você tem. Então, por exemplo, peguei o ultrassônico como demonstração. Ó, peguei, ele está selecionado para o 4, então aqui no 4, na porta 4, apareceu o meu ultrassônico. Quando detectar alguma coisa, ele vai fazer uma ação. Por exemplo, ele vai mostrar na tela um Olá Mundo. Então aqui ó, eu posso ir mudando a distância. Na hora que ele chega muito perto, ele aparece ali, ó, dá para ver rapidinho um Olá Mundo. Isso daqui serve para quando você quer que tenha eventos acontecendo com seus sensores. Aqui você pode explorar à vontade as coisas que acontecem. Lembrando que para cada bordinha, ela encaixa no seu respectivo correspondente. Então, por exemplo, esses círculozinhos, eles não vão encaixar aqui. Por quê? Porque ele não tem o mesmo formato para encaixe. Mas agora, como que eu vou saber para que serve cada formatinho? Eu vou vir aqui em lógica, eu vou pular esses outros, depois eu volto, somente para explicar para vocês. Aqui, a gente tem alguns bloquinhos interessantes, que ele abrange todos os formatos. Esse daqui na área de lógica chama-se if else. Traduzindo, seria um se e um se não.
o que ele acontece? Se eu jogar ele dentro de qualquer bloquinho, ele vai ficar com a cor dele, falando que está funcionando. Aqui ele está perguntando se alguma coisa acontece, se verdade, então ele vai fazer o que está aqui dentro. Se não for verdade, ele faz o que está aqui embaixo. Então vocês estão vendo que ele tem esse formatinho diferente? Quer dizer que se eu encaixar alguma coisa desse tipo dele, vai dar certo. Então eu encaixei um outro bloco de comparação, que aqui ó, é o igual a igual. Vocês estão vendo que agora é se 0 igual a 0, então ele faz o que está ali dentro. Ali o 0, ele está uma bolinha, certo? Vocês lembram quando o sensor eu tinha puxado esse exemplo aqui, ele também era uma bolinha? Então quer dizer que dá para eu colocar aqui dentro. Então eu posso comparar as coisas dos sensores. Então, por exemplo, se um sensor de cor 3 está detectando a cor vermelha, ele vai fazer o que estiver aqui dentro. Então cada formatinho encaixa numa coisa específica. Esse formato aqui, com as pontas em triângulo, serve para colocar dentro do if-else, e esses círculozinhos geralmente colocam dentro da bloco de comparação. Os quadradinhos são eventos que sempre vão estar acontecendo quando aquela dada ação ocorrer, e esses outros aqui servem para encaixar dentro dos eventos. Eu vou voltar agora, vou deletar esse bloco e voltar para outra parte. Aqui nos sensores, a gente tem cada um deles, né? O sensor de toque, que ele detecta quando está pressionado ou não. Aqui para ele pausar enquanto estiver pressionado. O de cor, o infravermelho. Aqui você pode ir testando cada um para ver de acordo com a sua necessidade. Indo agora para os motores. Aqui é a parte que a gente mais trabalha. Essa última parte aqui de propriedades e counters a gente nunca usa. Então eu vou explicar para vocês essa parte move, mas sintam-se à vontade para pesquisar depois essas outras partes. Essa parte aqui, ó, serve para você dar play no seu motor. Então, ó, vocês vão ver que na hora que começar o forever, ele vai começar a girar. Por quê? Porque eu escolhi um motor grande na porta A para girar com uma velocidade de 50%. Então, sempre quando eu colocar esse bloquinho, vai ter um motor A, um motor grande na porta A, girando a 50%. Eu posso vir aqui e mudar a velocidade dele, certo? Se eu quiser que o motor ande mais rápido ou mais devagar. Ele também tem a posição negativa, que ele só inverte. Se ele está girando para cá, no negativo ele vai girar para o outro lado. Aqui a gente tem um botãozinho de mais, certo? Que eu posso falar a quantas vezes que ele vai rodar. Então, por exemplo, eu quero que ele gire 2 rotações. Então ele vai mostrar o roxinho alegre, abre o sorriso, vai girar 2 e vai parar. Daí vai mostrar o roxinho, vai abrir o sorriso, vai girar 2. O que seria girar 2? É dar 2 voltas completas. Então, se você quiser que isso daqui funcione, basta clicar no botão mais. Mas se você não quiser, é só clicar no botão menos. Voltando para a área de motores, eu posso trabalhar em questão de tempo com os motores, certo? Então eu quero que o motor trabalhe por tanto tempo, no caso aqui em milissegundos, mas dá para mudar, como vocês podem ver pela setinha de baixo. Aqui é quando eu quero que 2 motores trabalhem em conjunto, quero que os 2 motores acionem juntos, parem juntos, eu uso esse daqui. E esse daqui serve para quando eu quero que 2 motores façam uma curva. Por exemplo, são 2 rodas de um motor. Aqui no turn ratio, vai aparecer uma setinha que vai aparecer o quanto que o nosso robozinho vai virar. Então ele vai pegar as 2 rodinhas e vai fazer com que as 2 rodinhas vão para um lado ou vão para um outro, numa velocidade e num número de rotações. Eu vou deletar esse bloquinho aqui e a gente volta para cá. Aqui é para pausar os motores. Aqui é para parar de vez o motor. Aqui é para ele voltar para onde estava. Isso aqui para todos os motores e isso reseta todos os motores. Esses são os principais blocos dessa área. Aqui agora é a nossa área de sons. Ela não é recomendada para trabalhar com crianças, pois geralmente ela gera muito ruído. Mas caso você queira fazer um projeto expositivo, alguma coisa assim, ela é altamente incentivada. Aqui, por exemplo, a gente tem tocar um efeito de som. Aqui no caso, tem vários efeitos diferentes que você vai escolher com base na sua necessidade. Por exemplo, eu vim na área animais
eu vou vir aqui na cobra. Ela vai vir aqui, ó, e fez um barulho de cobra. Então aqui você pode escolher com base no que você estiver planejando. Aqui também para todos os sons. Aqui ele toca notas musicais, então você pode escolher notas musicais. Ele aparece aqui um piano, que você pode escolher qual nota que você quer tocar. Aqui também aparece o tempo que ela vai durar, né? Se ela dura meio tempo, um quarto de tempo, mas isso é muito mais voltado para a música, não vou me aprofundar aqui. Esse daqui também é a velocidade que ela acontece, dentre algumas outras ações. Isso daqui, se você quiser, você pode se aprofundar mais para frente, inclusive com os tutoriais da própria Lego. Indo para a nossa próxima aba, é a aba de Loops. Aqui, onde tem esses bloquinhos de Forever e On Start, são as repetições nossas. São esses quadradinhos que geralmente vão estar sempre repetindo um dado evento, uma dada ação. Esses dois primeiros eu já expliquei para vocês, agora eu vou falar dos próximos. Esse primeiro aqui é o pausa. Você vai escolher um tempo que você quer e que tudo que está dentro daquele bloco vai parar pelo tempo que você definiu. Então, por um exemplo, eu vou querer que ele pause por 2 segundos. Quando vocês verem aqui, ele vai mostrar o rostinho do On Start. Ele vai mostrar aqui, vai esperar 2 segundos para mostrar a próxima cara. Então isso aqui serve quando você quer que tenha alguma pausa para outro evento acontecer. Esse aqui é uma repetição, então quando ele entrar dentro desse bloco, por um exemplo, ele vai mostrar 4 vezes aquilo lá, porque aqui está definido como 4. Então, às vezes você quer que quando aconteça uma ação, ela repita um número X de vezes, você vai pegar esse bloquinho, colocar dentro de um evento e vai escolher quantas vezes você quer que essa ação aconteça. Eu vou deletar esse bloquinho aqui. O próximo é um bloco de While Do. O que isso faz? Enquanto o que tiver aqui dentro acontecer, ele faz aquilo. Então, por exemplo, você quer que enquanto eu tenho um botão pressionado, ele faça uma ação, eu posso pegar esse bloco While, pegar um sensorzinho, ó, do botão. Então, enquanto o botão 1 estiver pressionado, ele vai fazer o que tiver lá dentro. Os outros blocos aqui, eles são um pouquinho mais complexos, mas mais para frente na parte de variáveis eu vou falar um pouquinho o que seriam essas partes vermelhinhas. Esse último aqui é para parar ou continuar. Indo para a parte de lógica agora. A gente tem 3 classes dela. A de condicionais, comparações e booleanos. O que é a parte condicional? É aquela parte que eu expliquei no começo do se e se não. Ele vai ver se algo aconteceu, ele faz aquela coisa. Se não, ele faz a outra coisa que está aqui dentro. Ele serve quando você quer, por exemplo, ele tem um sensorzinho de proximidade, ele vê que se tem uma parede na frente, ele para os motores. Se não, ele continua andando. Essa é uma utilidade que poderia ter esse bloquinho. A outra é de comparação. Se você pegar aqui, ele está cinza porque eu não coloquei dentro de nada, mas é quando você quer comparar uma coisa com a outra. Aqui de novo tem a setinha indicando que tem mais possibilidades. Então, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual. Então você vai poder comparar uma dada informação com outra informação, que você quer que quando essa comparação seja verdade, algo aconteça. A outra é o booleano. Por um exemplo, você quer que quando o botão estiver pressionado e quando a distância estiver muito perto, os 2 eventos aconteçam, ela faça uma ação. Então você vai usar esse carinha aqui. Você vai colocar o evento, uma ação que você quer de um lado e a outra do outro. E ele só vai acontecer se as 2 coisas acontecerem. Enquanto isso, esse outro aqui do lado é o ou. Então, se uma coisa acontecer ou outra coisa acontecer, o nosso bloquinho vai estar fazendo a ação que você pediu. Então são 2 coisas que você pode colocar no seu dia a dia. Por exemplo, eu tenho 2 botões. Se eu quero que só faça se os 2 botões estiverem apertados, eu vou vir aqui e escolher o AND.
Agora, se eu quero que ou um botão ou o outro esteja apertado para acontecer, eu uso esse OR. Esse NOT aqui é quando eu quero que ele aconteça o oposto. Então, por exemplo, quando eu quero que ele esteja solto, o botão, eu posso tanto escolher a opção quando ele estiver solto, ou eu posso escolher quando ele estiver apertado e colocar isso dentro do NOT, porque daí ele vai inverter. Então, se está apertado, com o NOT ele vai estar o quê? Não apertado. Indo agora à parte de variáveis. Essa parte aqui é um pouquinho mais aprofundada e ela serve quando você quer criar algo que vai mudar dentro do sistema. Você vai vir aqui e escolher uma variável qualquer. Aqui ela vai receber várias coisas, várias atividades que vão poder mudar ao decorrer do código. Isso é um pouquinho mais complexo, então eu recomendo que, caso você tenha interesse nisso, você aprofunde um pouquinho mais em linguagem C, em linguagem de programação no geral, que você vai poder trabalhar um pouquinho mais a fundo essa área de variáveis. Mas ela é interessante quando você quer que algo receba uma informação e fique guardada, quando você quer que ela fique guardada depois some com outra. São algumas coisas que vão variar no decorrer do meu programinha. A nossa última função é a função de matemática. Ela serve para somar números, multiplicar, para você tirar raízes, para fazer operações matemáticas no geral. Ela é pouco utilizada, mas está aqui também caso você queira usar. Além delas, a gente tem a opção de avançados, que servem para fazer diversas outras ações de projetos que exijam um grau de um nível técnico muito mais alto do que a gente geralmente usa no dia a dia. Eu não vou trabalhar com isso agora, mas caso você tenha interesse, basta pesquisar no próprio site da Lego que ela vai estar explicando mais a fundo. Agora, mostrando um exemplo de código, a gente tem aqui o código do nosso gorila. Aqui a gente tem dois botões que representam os botões que vão mexer cada um dos braços. Cada um dos braços, como vocês podem ver, são dois motores grandes. Aqui o que ele faz? Quando eu pressiono um botão, ele vai erguer 60 graus, numa velocidade de 50%, esperar 500 milissegundos e vai voltar para a posição inicial. Então, na hora que vocês verem aqui, eu aperto o botão, ele sobe 60 graus, espera 500 milissegundos e desce de novo. Então, esse é um exemplo de código de vocês. Aqui a gente usou as portas 1 e 3 para os sensores e as portas A e D para os motores. Bom, muito obrigado. Esse foi o vídeo de capacitação de Lego EV3. Caso tenha ficado alguma dúvida, o próprio site da Lego está à sua disposição e também a gente aqui vai deixar na descrição alguns links tanto para o site da Lego, alguns tutoriais, para caso você queira aprofundar um pouquinho mais nessas partes. Desde já, muito obrigado e adeus.